Boa tarde, meu nome é Érica Paganini Maia. Vou estar apresentando o trabalho intitulado como Avaliação Físico-Química e Sensorial de Salame adicionado de glucona delta-lactona. Esse trabalho foi realizado pela Cláudia, por mim, pela Darlene, pela Elisandra e pela Georgia. O salame tipo italiano é um produto carne industrializado elaborado de carnes suínas ou suínas e bovinas, adicionado de toucinho e ingredientes. Ele leva 2 etapas de produção, que seria a fermentação e a maturação. Ele vai apresentar um sabor picante e forte, e o que pode estar auxiliando no tempo do seu processo seria a adição, então, de glucona delta-lactona, que vai estar ajudando na estabilização, acelerando a queda do pH e reduzindo, então, o seu tempo de fabricação. Aqui na tabela 1, a gente apresenta a formulação do salame tipo italiano. A gente fez formulações F1 e F2, que a única diferença é que a F2 houve a adição de glucona delta-lactona. Foram feitas análises centesimais, então proteína, gordura e cinzas no dia 0. No dia 0, 3, 6, 9, 12 e 15, as análises físico-químicas. No dia 15, as análises microbiológicas. E também no dia 15, a análise sensorial. Na figura 1, a gente apresenta a variação da umidade relativa e da temperatura da sala de cura de salames durante a maturação. Foi observada uma grande variação de umidade relativa ao longo da maturação, sendo que o mínimo registrado é de 74% e o máximo é de 80%. Na tabela 2, a gente apresenta os resultados, então, da composição centesimal dos salames. Não houve diferença significativa para proteínas e cinzas das formulações F1 e F2. Já para a gordura, houve uma diferença significativa, porém, a gente não esperava porque eles foram produzidos da mesma forma e com a mesma porcentagem de gordura. Mas todos os resultados estão dentro dos padrões exigidos. Aqui, então, dá início à tabela 3, os resultados de umidade. Então, a gente observou que houve uma queda da umidade nas 2 formulações, porém, a F2 ela teve um maior decréscimo e um decréscimo mais rápido em todo o processo. Para a atividade de água, então, as amostras com GDL, elas tiveram, então, um valor menor do que as amostras sem GDL. Mas, no 15º dia de maturação, elas ficaram entre 0,89 e 0,85 para F1 e F2, respectivamente, que estão dentro dos padrões exigidos. Sobre o pH, o que pode ter justificado, então, os valores do decréscimo do pH é o comportamento apresentado pela umidade e pela atividade de água, porque a capacidade de retenção de água das proteínas da carne é diminuída quando o pH se aproxima do seu ponto isoelétrico. A soma das médias, então, da perda de massa durante os dias de maturação foi maior para a formulação F2 em relação a F1. Que teve, então, 40,74% e 37,83%, respectivamente. Então, com a menor perda de massa, esses valores estão dentro da faixa de 30% e 40%, que é estimada como ideal para esses produtos. Então, para os parâmetros de cor, a gente destaca que os valores de L foram superiores para a amostra F1 e os valores dos parâmetros A foram superiores para a amostra F2. Essa coloração mais escura de F2, ela pode ser atribuída à formação de nitrosomioglobina e principalmente à sua perda de umidade. As análises microbiológicas apresentaram-se dentro do que se estabelece a legislação brasileira RDC número 12. Aqui na figura 2, a gente apresenta, então, a análise sensorial dos salames, que seria da aceitação global das amostras. Elas não apresentaram uma diferença significativa entre elas, mas a F1 ela apresentou uma maior porcentagem de 8, gostei muito, e 9, gostei extremamente, quando comparada à amostra F2. Na figura 3, a gente apresenta a relação de intenção de compra, então, das amostras. A F1, ela apresentou uma média superior quando comparada à F2, mas elas não apresentaram uma diferença significativa. A amostra F1, ela apresentou maiores porcentagens de 5, certamente compraria, e a F2 apresentou um índice elevado de 4, provavelmente compraria. Concluímos, então, que os salames elaborados com o GDL, já no seu 6º dia, eles tiveram características de final de processo. E as aceitações globais, então, a gente obteve alguns comentários e sugestões de melhorias. Obrigada!